Hoje vamos falar um pouquinho do desemprego e como que o desemprego acaba afetando a economia, né? Os dados mais recentes de desemprego que eu achei foi esses dados de julho, né? Esses dados que analisa um trimestre, de 3 em 3 meses, e mostra a evolução da taxa de desemprego nesse momento. Então, quando a gente analisa esse último dado de desemprego, que vem de encontro ao momento que nós temos de pandemia, né, que nós estamos passando, a gente consegue verificar e evidenciar um aumento do desemprego. Algo que a gente já percebe no dia a dia, mas que estatisticamente está comprovado, né? Olhando esse indicador aqui, ó, nós vemos um aumento aí da taxa de desemprego que vinha na casa de 11% por trimestre, né? Desde outubro até fevereiro. Nós vimos já um aumento dele quando o mês de março entra na conta da taxa de desemprego. Esse indicador aqui, ele é feito pelo IBGE, tá? O IBGE acessa esses dados de pessoas que têm carteiras assinadas e carteiras que são baixadas, né? Que tem dado baixa. Também vem para esses dados aqui para ajudar a encontrar esse número, o número de pessoas que entra com pedido de salário-desemprego, número de pessoas que retiram o fundo de garantia. Então, são algumas das fontes aí para se ter, por períodos, né, uma taxa de desemprego. E eu mandei para vocês essa reportagem completa, está lá na plataforma, tá? Vocês vão ver ela depois. E na reportagem fala que o Brasil alcançou uma taxa, e o segundo trimestre, né, vinha uma taxa que se mantinha no valor, na porcentagem 11,8, acaba impactando diretamente na queda de consumo de bens, de produtos, de serviço. As pessoas deixam de adquirir aquilo que elas consideram que não é essencial, que não é básico, vai ficando de lado, né? Então, muitos setores acabam sendo afetados quando a população deixa de comprar aquilo que não é considerado básico. E, consequentemente, se eu tenho uma queda no número de vendas, eu tenho também já essa queda na venda reflete automaticamente na fábrica, no emprego. Eu posso ter novas demissões ocorrendo por conta disso. Então, vira uma coisa, gira a outra, né? Menos pessoas consumindo, menos produtos sendo vendidos e serviços, menos oportunidade de emprego sendo gerado. E a perspectiva para que a gente termine agora o ano de 2020 ainda é um pouco pior do que estávamos aí no mês de julho, tá? É um pouco pior. A tendência é que volte a melhorar a economia só depois de realmente termos a vacina. Essa é a perspectiva aí de... Eu trouxe um outro gráfico, que não é dessa reportagem, mas que também é do IBGE, que mostra a taxa de desemprego desde 2013 e mostra a evolução dela. Então, a gente consegue perceber que, ó, 2014, 2015, a taxa de desemprego bem menor, na casa aí de 6%, 6, 7%. O pico do desemprego a gente tem aqui em 2017 para 2018. A gente tem uma taxa de desemprego aí na casa aí de 13, 14%. E agora já estamos chegando nesse patamar novamente. Tá? E essa é a taxa de desemprego aqui no Brasil. Esse outro gráfico aqui, ó, mostra em relação aos postos de trabalho, né? Qual é a variação, né, de ocupação nessas áreas, né, por trimestre também. Então, eu tenho a área de empregados com carteira assinada, empregados sem carteira assinada,
empregados domésticos, setor público, e aí eu consigo ter uma ideia qual é o setor que perdeu mais postos de emprego, né? Então, a área de empregados com carteira assinada tem uma redução aí de postos de emprego bem grande também. Eu tenho um termo usado dentro do desemprego, que é o termo desalentados. Não sei se vocês já ouviram. Desalentados é um grupo de pessoas que não está empregado, mas que também não está procurando emprego. Então, esse grupo de pessoas desalentadas, que são as pessoas que desistiram de procurar emprego nesse momento, ela também subiu. Tem um recorde aí também em cima dos desalentados, que são as pessoas que não estão procurando emprego nesse momento. Espera aí que eu vou tirar o coelho do sofá. Só um minutinho. Está comendo minha almofada. Pronto. Né? E mesmo os empregos não formais, que o governo não tem tantos dados assim, ele consegue acesso a alguns números. Então, a gente tem aí o total de pessoas ocupadas, que inclui as pessoas não formais. Então, também houve aí uma queda no posto de trabalho das áreas não formais. E, olhando por setor, nós temos aqui o comércio como o setor mais prejudicado em relação a desemprego, a queda de postos de trabalhos, por conta de realmente ter fechado as portas, né? Houve um período aí de fechamento que a gente tinha parte do comércio aí com as portas fechadas. Agora que eles estão reabrindo, então agora que deve melhorar essa taxa de desemprego, ela deve diminuir um pouquinho agora no próximo mês. E agora a gente tem o Natal também, né? Então as pessoas acabam consumindo mais. Então ajuda a melhorar um pouquinho aí esse percentual. Tem uma queda também na agricultura, na pecuária, na indústria geral, na área de construção, a área de alojamento, a área de alimentação também, uma queda aí no número de postos de trabalho, informática, comunicação, administração pública, serviços domésticos e outros serviços. Mas o principal aqui com uma queda maior é a área de comércio. Essa reportagem aqui é do dia 30 de setembro, tá? Esse gráfico mostra, por semana, de maio a agosto, o número de desempregados. A gente pode observar aqui um aumento, né? Semana a semana do número de desempregados no Brasil. Chegando aqui no final de agosto a 12.878 pessoas desempregadas, um aumento de 31%. E aí, falando um pouquinho mais do Brasil, antes de entrar ali nos Estados Unidos ali, a nossa taxa de desemprego hoje na faixa de 13,8% corresponde a 7,2 milhões de pessoas desempregadas no país. Esse grande número de desempregados, que já afetou a economia, né, que já afetou a queda do PIB, que já afetou o nosso resultado interno bruto, né, ele só não é maior por conta do auxílio emergencial que o governo concedeu nesse período. Só por conta disso. Porque aí você teve um número muito grande de pessoas inscritas no auxílio emergencial, né, que fizeram com que a economia continuasse girando. Eu acho que eu tenho até aqui o número de pessoas que está inscrito no auxílio emergencial, quer ver? Tinha visto esse número hoje.
Ah, eu não anotei. Eu vi na internet, mas não anotei. 28,7 milhões de pessoas estão subutilizadas, sem emprego. Eu só não anotei o número de pessoas que estão com o auxílio emergencial. Então, esse auxílio emergencial que está ajudando essa classe mais humilde, né, sem recursos realmente, que está fazendo ainda com que alguns empregos sejam mantidos. Senão nós teríamos um número maior de desempregados. Então, quando se analisa se uma economia, se a economia do país é confiável, tem credibilidade, é segura, né? Os investidores, quando querem fazer essa análise antes de decidir implantar uma empresa num determinado país, eles vão olhar vários indicadores. O PIB, o dólar, a moeda local e o desemprego também. E eles olham o histórico de desemprego nos últimos anos, né? No último período, que mostra uma tendência de queda ou de aumento dessa taxa. E uma possível tendência de aumento da taxa de desemprego impacta de forma negativa. Mostra que a economia está um pouco frágil. Olha para vocês verem a taxa de desemprego nos Estados Unidos. Em abril de 2020, ela subiu muito por conta da pandemia, 14,7, mais do que nós estamos agora, que é 13,8. Mas a taxa de desemprego nos Estados Unidos vem diminuindo, e vem diminuindo num percentual bem interessante, né? Já está aqui, ó, setembro, com 7,9. Então, com uma tendência aí de chegar no final do ano próximo ao número estável que ele já vinha aí, já no final do ano passado e no começo desse ano, na casa aí um pouco abaixo de 4%. Isso mostra uma recuperação rápida de um país, né? Quais ações ele tomou para melhorar essa taxa de desemprego? Várias, às vezes até prejudicando os outros países, né? Prejudicando de uma certa forma a importação deles, a entrada de produtos de outros países lá, mas fomentando a economia local, colocando barreiras para a economia internacional, mas fomentando a economia local. Claro que nos Estados Unidos é ano eleitoral. Isso impacta diretamente, né? Eles precisam melhorar o resultado econômico, o atual presidente de lá, para ir atrás de uma reeleição. Se ele não tomar ações que melhorem esse resultado, ele dificilmente se reelege nos Estados Unidos. Mas mostra um controle maior econômico do país, né? Já mostra aí mais ações aí que faz esse indicador diminuir. A taxa de desemprego, ele é um indicador muito importante, né, para a economia. É possível você medir a taxa de desemprego por estado. Eu achei por estado, mas era muito antigo, eu não quis trazer para vocês. Mas é possível ver lá a taxa de desemprego alta nas regiões dos estados mais do norte e nordeste e uma taxa de desemprego melhor aqui nas cidades, nas capitais aqui do sudeste. Mas eu não achei nada recente para a gente poder comparar agora o atual momento. Né? E o atual momento é uma situação atípica, né? É uma situação que está, sim, com esses dados ruins por conta da pandemia. Nós tivemos aí, nesse momento de pandemia, muitas pessoas afastadas por conta de serem do grupo de risco, muitas pessoas trabalhando de home office. A tecnologia foi um recurso que muitas empresas aceleraram a implantação. Então, quando você implanta uma tecnologia nova, você acaba muitas vezes tendo, não precisando tanto assim de mão de obra, de pessoas, você acaba tendo uma mão de obra mais ociosa. Tivemos demissões, a área que manteve-se mais estável é a área de saúde, que continuou com os profissionais ali trabalhando, e a área de supermercado também, mas todas as outras áreas houveram cortes, reduções, e o governo também instituiu a redução de jornada de trabalho, né, para muitas áreas,
pessoa poder trabalhar menos, receber um salário proporcional a uma carga de horário reduzida, também para continuar aí fomentando a economia. E vários empresários que se uniram para tentar não demitir. Mas eu acredito que, chegando agora dezembro, infelizmente, a gente ainda vai ter alguns setores que vão ser mais afetados e que podem ter novas demissões aí agora na virada do ano, de dezembro para janeiro. O que acaba afetando muito a indústria, né, nesse período, infelizmente. Mas os Estados Unidos mostra pra gente que ele consegue se recuperar rápido, né? Seja qual for as ações que eles estão tomando lá. A gente precisa aprender um pouquinho, né, com as boas ações que outros governantes tomam. E hoje em dia, sabe aquele vídeo que eu passei para vocês lá, que ela fala que não queira mais assim, em outras palavras, né, que a gente está numa era que a gente não tem muito mais que querer inventar, aprender ali na pele, na raça. Faça aquilo que está dando certo com o concorrente, com outros locais similares. Né? Ganhe tempo, né? Seja mais ágil para resolver problemas, fazendo o que está dando certo com os outros. Então, a gente precisa aprender algumas medidas em relação à economia para ser mais rápido. Né? Esse dado, esse gráfico aqui, ele já analisa aqui, ó, o desemprego no mundo, né? Média no mundo está em azul, média aqui dos países emergentes está em laranja, aqui média aqui também da América Latina e do Caribe em azul claro e o Brasil está em amarelinho. Olha aqui a taxa de desemprego do Brasil, instável. Sobe, desce e uma tendência de subir. Esse dado é um pouquinho antigo, mas já mostra que 2018 que o Brasil subiu. Enquanto a gente olha outros países, né, América Latina, que vinha em alta aí desde 1980, já numa faixa bem menor, e o mundo de forma geral também, só o Brasil aqui aumentando. Tá certo, nós vivemos num país com uma população grande de pessoas com idade de estar no mercado de trabalho, né, alta, mas falta ainda oferta de trabalho para muitas pessoas, né? Professor, mas nesse gráfico aí, o pico do desemprego, ele foi aí entre 2014 e 2017, que a gente estava tendo muita crise política, né? Interferiu bastante. Uma coisa afeta a outra, João. Nossa, por exemplo, ano eleitoral, você tem uma oscilação grande. Nós vamos ter uma oscilação grande na época de trocar de presidente. Nós estamos em 2020, vamos trocar de presidente em 2022, né? Isso. Então, quando que a gente trocou de presidente? Aqui, ó, 2017 e 2018. Se há uma rejeição muito grande do presidente, você tem essa oscilação. Se o presidente fala muita besteira e os outros países acabam criticando, como já aconteceu, você tem oscilação. Você tem oscilação no dólar, você tem oscilação no PIB, você tem oscilação no desemprego, bolsa de valores, todas as taxas aí que servem aí para monitorar a economia, você tem essa oscilação. Política impacta o que está acontecendo. Algum problema de natureza, sei lá, um tsunami, um furacão, alguma coisa assim que, graças a Deus, no Brasil a gente não tem tendência para ter essas catástrofes, né? Afeta. A questão de saúde, agora, afetou todos os países economicamente, né? Algum setor aí que tenha algum problema interno, por exemplo, a cerveja lá de Minas Gerais, lá, afetou também a área de bebidas, bem pouco, né? Porque era uma cerveja caseira, não era uma cerveja de receita industrial, mas afeta.
Então, tudo que acontece ali, política, indústria, natureza, acaba afetando. O que acontece lá fora afeta aqui dentro. O que acontece entre importação e exportação, briga de países que estão brigando por conta do petróleo, por conta da água, por conta da Amazônia, essas interferências. Se os Estados Unidos, de uma certa forma, insulta lá a Coreia, insulta a China, fala alguma coisa na mídia contra esses países, começa a oscilar tudo. Então, acompanhar esses indicadores, se você tem um olhar assim, mais de empresário, o empresário vai acompanhando, ele sabe o momento de esperar um pouquinho. Opa, colocar o pé no freio aqui. Talvez não seja o momento de investir, de contratar mais pessoas, de abrir uma filial nova. Seja o momento de ver como que vai se estabilizar essa economia. Tá? A nota de R$200, eu coloquei uma reportagem lá para vocês também. Tem essa reportagem lá dos gráficos, que fala do desemprego, e tem uma outra reportagem que fala dos números que mostram o impacto da pandemia no emprego, né? Porque que a pandemia impactou no emprego. E essa reportagem fala da nota de R$200. Lá tem um especialista falando que a nota de R$200 foi criada para poder auxiliar o pagamento dessa ajuda que o governo está dando. Muitas pessoas vão até a Caixa Econômica para sacar o dinheiro. Então, começou a afetar na quantidade de moeda de R$100 e de R$50 que está circulando no mercado. Então, criou-se a nota de R$200 para não diminuir a moeda em circulação. Isso vai aumentar o dólar. Se eu diminuir a moeda real aqui em circulação, eu tenho um efeito no dólar. Então, essa nota de 200 foi criada para isso. E esse especialista ainda fala que ele acredita que, passando a pandemia, a nota de R$200, assim como a nota de R$100 e a de 50, a tendência é diminuir. Por quê? Porque a gente tem o Pix agora, que está entrando, vai facilitar a transferência de valores, e cada vez mais as pessoas têm usado cartão, transferência, as pessoas andam com menos dinheiro no bolso, né? Então, é uma tendência que diminua muito aí as cédulas de dinheiro em circulação. Mas ele fala que a nota de 200 foi criada para ser usada nesse auxílio que o governo está dando. Perguntas? Não. João, Poliana, Tem Jaqueline. Não. Alguém já viu a nota de R$200? Eu não vi ainda essa nota. Eu Eu também tenho não vi, uma. não. Quem que tem uma? Eu. Ah, Thaís tem uma Peguei nota de uma. 200. Guardou de recordação. Eu troquei porque eu peguei lá na loja, né? Aí fica mais difícil. E o banco para depositar também não tá aceitando. Não? Que eles faz a contagem no banco do Santander, se eu não me engano. Eu não consigo depositar na minha conta. Daí eu troquei com o meu dinheiro mesmo e deixei lá, daí tá comigo. Ah, mas você não conseguiu depositar no caixa eletrônico. No caixa eletrônico não consigo. Ele não faz a Lá não leitura, né? aceita. Ele não deve fazer a leitura, ele só reconhece as outras notas. Vou pegar pra senhora. Eu não vi ainda essa nota, ainda não passou na minha mão. Hoje eu fui no banco, né, porque eu vou viajar. Aí falei, vou tirar um dinheiro, né, pagar pedágio e tal. E aí eu achei que ia sair a nota de R$200 no caixa, mas não saiu. Não saiu, não. Professora engraçada, a cliente foi lá, falou que tirou no banco e só saiu de 200. Acredita? Então, para mim, não saiu. E a minha conta é no Santander também. De certo, pode ser que nenhum dos leitores do Santander esteja reconhecendo ainda, né? Talvez só alguns caixas. Olha que bonitinha a nota. Se pegar falso também só o pó, né? Eu ouvi falar que ela, em relação a tamanho, ela é muito parecida com uma outra nota, não é? E aí o cego não consegue diferenciar muito. Ela é menor que a de 100. Eu
menor que a de 50 também. É menor que a de 50? Eu vi alguém falar que era Se do eu não me tamanho engano, de... sim. que ela é do tamanho de uma outra nota aí, eu não lembro qual agora. E aí o cego não consegue diferenciar muito ela pelo tá. É do tamanho da nota de 2, não é? De De 2 2? ou de 5, eu acho que sim. A de 2 Se é eu não me engano, menor, acho que é. né? De 2 é Acho que menor. chega perto de 10, eu acho. Guarda ela, porque, segundo o especialista, ela vai acabar. Não vai durar muito, não. É. É. Minha mãe, imagina se minha mãe der essa nota de 200 pra mim no mercado. Comprar só um negocinho, aí o cara nem vai ter troco pra mim. Ele já não tem quase troco para nota de 100, já quase. Já não tem troco pra de 100. Minha mãe às vezes dá de 50 e eu vou comprar uma coisinha e já fico brava. Imagina de 200. Pensa num cara pistola. Para um house com uma nota dessa. Dá até dó, né? Nossa Senhora, coitado do lojista. Então, assim, quando a gente analisa a taxa de desemprego, eles acabam falando também das pessoas ocupadas, né, que são as pessoas que às vezes não têm carteira assinada, mas estão ocupadas com alguma atividade e recebendo por isso. E falam dos desalentados, né, que são essas pessoas que desistiram de procurar emprego. Se vocês entrarem no link, vai ter acho que 3 vídeos, tá? De 3 jornais de televisão falando em cima dos dados ali. Que mais em relação a isso? Eu acho que não tem muito segredo, não, a taxa de desemprego. Quando a gente analisa a taxa de desemprego, a gente tem que analisar o passado também, para ver como é que foi o comportamento, como é que ela vem caminhando. E eles fazem projeção para o futuro. Aqui não tem nenhuma projeção ainda para o ano que vem, porque está muito instável por conta da pandemia, mas costuma já se fazer uma projeção aí para o futuro, porque mostra uma tendência do país enriquecer, do país ter uma aceleração no seu desenvolvimento, né? Mas acho que no Brasil, por exemplo, muita coisa tem que acontecer, né? Nessa reportagem também vocês vão ver eles falando ali que é impossível que um governo consiga impedir o efeito negativo sobre o mercado de trabalho. Não tem ação do governo que evite o desemprego, quando a economia começa a ficar ruim, né? Os números começam a ficar ruins. As únicas ações que o governo pode fazer, seja o governo do Brasil, o governo dos Estados Unidos, de qualquer outro país, é tomar ações para suavizar, né? Para evitar o pior. Porque na medida que vai subindo a taxa de desemprego, que nós estamos vendo aqui, na medida que vai diminuindo o PIB, que nós já vimos no começo das nossas aulas, e que o governo está enxergando problemas econômicos, desemprego aumentando, PIB reduzindo. A hora que ele começa a evidenciar isso, ele tem que tomar ações para suavizar esse impacto na economia. E aí as ações são as mais variadas, né? Isentar tributos, reduzir tributos, fazer o que ele fez agora de fazer um empréstimo, um adiantamento. Já se estuda, vários governadores já falam do ano que vem de ajudar os empresários com ajuda financeira mesmo, para que os empresários consigam o ano que vem sair desse sufoco que eles estão agora. E é necessário fazer isso? O governo tem que intervir com ajuda à pessoa física ou ao empresário, ou um ramo específico. Na crise que nós tivemos aí em 2007, que a GM quase abriu falência nos Estados Unidos, o presidente na época lá deu uma ajuda financeira para a GM, um aporte, Tainá, lá no sofá. Uma ajuda financeira, assim, para manter a GM funcionando nos Estados Unidos, porque senão ela ia abrir falência mesmo, para a economia não ser afetada. Então, eles ajudam uma empresa pensando na economia, porque senão vira uma bola de neve. Então, é tudo para suavizar. Tudo para fazer com que a economia continue girando, que os produtos continuem sendo comercializados, vendidos, as pessoas continuem comprando,
porque aí as empresas continuam contratando, continuam pagando salário, ampliando seus negócios, crescendo mais. Então, o governo acaba incentivando a gente a consumir, né? Eu percebi que tem muitos candidatos a prefeito daqui de Taubaté que tá colocando isso como proposta para ano que vem, de ajudar os pequenos empreendedores. Eu vi também. Mas vai ter que ter, viu? Ajuda do governo, ajuda do presidente. Eu não sei como é que o presidente vai se posicionar a isso, porque às vezes ele toma umas decisões que nos surpreendem, né? Que nem acho que essa última fala dele foi em relação à vacina, né? Ele falou algo como se que deveríamos investir na cura e não na vacina. Mas são coisas diferentes, né? A cura demora mais, né? A parte científica, acho que está fazendo o trabalho dela, né? Para achar a cura. Eu acho que uma das áreas que a gente tem mais avançado em tecnologia é a tecnologia da medicina. Quantas doenças já não existem curas, né? Ou quantas doenças têm pelo menos remédios para se manter aquela doença controlável, estável. Eu acho que nesse ponto, no mundo inteiro, a gente tem bons cientistas aí cuidando da área de saúde. E assim, eu penso que temos que ter a vacina e a cura, mas se não é possível a cura, vamos à vacina primeiro. Então, eu não sei se o presidente vai dar essa ajuda para as empresas, mas ele precisa. Tem vários setores quebrados, quebrados mesmo. Estão segurando ali, mas estão quebrando. Estão quebrando. E muita coisa foi acelerada, né? A internet, agora, quem não vendia pela internet passou a vender. Acelerou, acho que o que aconteceria daqui a 5 anos está acontecendo agora, né? Teve que achar outros meios de divulgar, de vender o produto, de chegar no cliente. Então, está mudando esse perfil aí. Então, já tem muita coisa aí para acontecer. Eu acho que o home office vai funcionar mesmo em várias profissões, além das quais ele já funciona. Então, isso afeta também o emprego também, o deslocamento das pessoas. Tem bastante coisa aí para acontecer ainda. E de desemprego, acho que é isso. Então, se a gente volta aqui, ó, e dá uma olhadinha aqui, o número de desempregados aqui, o aumento dele de maio até agosto. E essa taxa de desemprego aqui, 13,8, olhando a cada 3 meses aí. A situação não é fácil, acho que administrar isso aqui não é fácil, não. Ano que vem pode ficar muito pior, né? Sim, porque quando você tem uma crise, nós não estamos em crise econômica, estamos em crise de saúde, mas que já impactou na crise econômica. A crise econômica ainda está um pouquinho ali, segurada ali, mas ela acontece no ano seguinte, né? Ela não é no ano. Por que ela acontece no ano seguinte? Estamos em 2020, as pessoas estão sem dinheiro agora, estão guardando dinheiro, segurando dinheiro, porque não sabe o dia de amanhã. Então, nesse momento que nós estamos sem dinheiro agora, a arrecadação diminui, né? Referente aos impostos que entrariam no ano que vem. Então, os impostos referentes a 2020 são impostos arrecadados, na grande maioria, no início de 2021. Então, quer dizer que esse dinheiro não vai entrar em 2021. Ou vai entrar bem menor. Imposto de renda, que vai ser só o ano que vem. Então, esse impacto agora vai ser o ano que vem. Quem está desempregado agora ainda pagou IPVA no começo do ano, pagou IPTU, pagou escola particular, pagou plano médico no começo do ano. Já para o ano que vem, talvez já, se continuar sem dinheiro, comece a deixar de pagar
essas obrigações. Então, entra menos dinheiro, dinheiro que vai para a saúde, dinheiro que vai para a educação, dinheiro que vai para obras públicas. Então, a arrecadação aí do ano que vem, ela tende, por mais que a economia melhore, ela tende a ficar um pouquinho aí na crise. Depois vai melhorando aos poucos. Tá. Professor, Oi? eu vi um comentário, não sei se foi ontem ou hoje, sobre a privatização do SUS, algo do tipo. Mas Gente, só que que absurdo. eu não cheguei a pesquisar, mas eu só ouvi um comentário. Eu vi também, eu li muito pouco, porque eu recebi via WhatsApp algumas, né? Eu sou contra a privatização do SUS, então eu li muito pouco. Eu sei que já foi revogado esse decreto pelo presidente, né? Acho que ele queria colocar empresas, pelo que eu entendi, por cima. Ele queria colocar empresas para cuidar do SUS, dos postinhos, das clínicas e tal, e pagar para essas empresas, né? Mas o SUS, ele é maravilhoso, né, em relação ao atendimento de saúde, comparado ao que tem no mundo. Não existe nada parecido nos Estados Unidos. Se você precisar de tratamento médico, é caríssimo. Não tem gratuito. Se você vai para um hospital, você é atendido, mas você sai de lá com a conta muito alta. E a gente tem aqui no SUS um atendimento gratuito de tratamento para várias doenças. Muitas pessoas que fazem tratamento são muito bem atendidas. Eu tenho algumas amigas enfermeiras e elas falam que uma consulta esporádica no SUS, você tem essa demora que a gente vê. Mas quem já está lá dentro, já passou dessa fase de consulta e está fazendo algum tratamento de saúde, aí funciona muito bem. E aí é muito bem atendido. E aí as coisas fluem melhor. Né? Isso são palavras de umas duas amigas minhas que são enfermeiras. Então, o tratamento, quem está no tratamento lá, funciona normal. Tem retorno agendado direitinho, exame já periódico que faz ali para algum tipo de tratamento, retira a medicação gratuita, aí funciona. Acho que o gargalo é mais ali numa consulta ali, esporádica ali que tem que fazer, e aí tem uma demora maior. Em 2013, eu comecei o meu tratamento lá em São Paulo, questão da tireoide, essas coisas. E assim, no primeiro momento, a consulta com o endócrino, eu consegui marcar, demorou um pouco. Mas depois que eu fiz os primeiros exames e já teve o diagnóstico, para fazer o tratamento, eles me encaminharam para o Hospital do Câncer lá em São Paulo. E tipo, atendimento top, num hospital excelente e tudo pelo SUS, fiz tudo gratuito, sabe? E tipo, foi rápido. É isso que eu escuto falar também. Que tratamento não tem comparação, às vezes até melhor do que via plano médico ou particular. Então, o SUS ele está estruturado. E o SUS ele é bancado por vários impostos, vários tributos que nós pagamos, né? Vários deles vão para a saúde. E claro, deve haver desvio lá no meio e tal, mas a parte que vai para a saúde, que realmente é bem aplicado ali, funciona bem. Precisa de melhoria? Claro que precisa de melhoria em várias questões, mas ele é visto lá fora, no exterior, como modelo de uma gestão pública muito bem feita, assim. Por isso que saiu essa polêmica aí, né? Muitas pessoas contra o SUS, porque o SUS é o que nós estamos de melhor aqui no país. E privatizar o SUS não é a solução, não. Mas parece que pegou mal que ele até já revogou o decreto, né? Já não vai mais funcionar esse decreto. E o que eu ouço falar também das consultas esporádicas é que uma parte muito grande das pessoas que marca consulta em postinho e tal, não aparece e não desmarca, né? Tem uma desistência alta aí.
As pessoas faltam realmente, né? Às vezes a exame e tal, e acaba atrapalhando, né? Poderia ser mais rápido, não fosse essa taxa alta aí de absenteísmo e de falta, né, nos exames. Aí sim, aí merece uma gestão diferenciada, tem que achar um outro meio de fazer essa gestão aí de agendamento, de marcação. Professora, mas, tipo, eu vejo pessoas falando que ficam um mês tentando cirurgia, marcando cirurgia. Um mês, não, um ano. Tem 6 meses. também. Então, não sei. Tem também, por isso que tem essas falhas aí que precisa fazer uma melhor gestão disso. Então, eu acho que privatização não é tudo isso que falam também. Mas, tipo assim, não, talvez não seja o melhor caminho. O medo, Privatização é gestão. o E medo, então não vai mudar o jeito do SUS. É que o povo fica compartilhando pensando que o SUS vai mudar o jeito. Na verdade, já vai mudar só a gestão com a privatização. o medo da privatização é o desvio de dinheiro, né? Facilita, né? E a má gestão, se continuar assim, entendeu? Não sei. Tem que agora também incluir tecnologia, né? Agendamento por aplicativo, desmarcar também, tem que usar da tecnologia dentro da área de saúde, né? Para facilitar. Que já existe, né? A tecnologia de você agendar, cancelar e ver aonde tem mais vaga, né? Ser alocado para onde tem mais vaga. Tudo isso também tem que ser visto também. Mas tem algumas áreas realmente de cirurgia que parece que demora mais. Tratamento, não. Então, às vezes, é uma gestão específica, né? Tratamento já funciona bem e cirurgia não. Refazer ali a estrutura da gestão ali, né? Tem coisa para melhorar, muita coisa. Né? Professora, há uns 2 dias, eu fui acompanhar a minha amiga. Ela tinha uma consulta, ela ia na ginecologista, né? E daí ela entrou e eu fiquei lá pro lado de fora. Foi só para acompanhar ela mesmo, para ela não ir sozinha. Daí tinha um senhorzinho lá fora de bicicleta. Ele não parecia tão lúcido mais. E saiu meio que uma mulher, uma enfermeira, não sei. E daí ela foi lá falando pra ele assim, que ele tinha que voltar a fazer os exames dele, que ele tem que se cuidar, porque era pra ele não esquecer a consulta. Daí eu olhei aquilo e falei assim, cara, isso não tem em nenhum outro lugar do mundo. Onde você viu isso? Eu achei isso o máximo. Eu fiquei assim, nossa, que da hora. Vai de pessoa para pessoa, né? Uma amiga minha, 15 dias atrás, foi fazer faxina na casa dela. Não sei se eu comentei com vocês. Subiu no banquinho para limpar em cima da geladeira, caiu, fraturou, quebrou o pulso. E foi pro postinho também. Não lembro qual postinho agora que ela foi. Ela mora lá no Secap, deve ter ido para lá. E aí ela falou que ali, até ela ser atendida, demorou. Mas depois que ela foi atendida, que fez os exames, e vários médicos que estavam lá vieram olhar o caso dela para decidir ou não pela cirurgia, né? Porque ela tinha quebrado o pulso, ela tá com o braço todo enfaixado. Aí mais rápido eles decidiram que ela tinha que passar por uma cirurgia urgente, colocar pina, tá com os pinos assim do lado de fora do pulso. E rapidinho eles conseguiram agendar a cirurgia para ela. E ela fez ali a cirurgia ali, acho que em questão de um dia, 24 horas, ou alguma coisa assim. Aí a cirurgia dela, porque era urgente, né? Já entrou, já foi, já fez cirurgia, já colocou os pinos. E aí ela me falou que demorou o atendimento, ela ficou com dor lá esperando, mas depois que ela entrou lá para dentro, devido à gravidade, foi rápido. Né? Então, acho que a gente assiste de vez em quando aquele plantão médico, né, que passa na Globo ali, não sei se vocês já assistiram. Falta recursos, né, no SUS, falta medicação, falta material, né, muitas vezes, e isso é realidade também. Então, são várias coisinhas que acabam prejudicando, né, o atendimento. Professora, Oi.
Tem uma outra coisa que eu também escutei falando, não sei se é verdade, parece que acho que no nos Estados Unidos, não, Europa, o relação do Covid vai vir bem mais forte para cá, depois que já chegou lá, eles decretaram, não sei, parou tudo. Parece que lá para fevereiro vai chegar aqui no Brasil também. É verdade isso? É a segunda onda, né? Então, essa minha amiga que é enfermeira, eu estava conversando com ela, ela me falou, Juliana, o problema é que é em onda, né? A gente agora no Brasil está uma onda mais fraca, mas na Europa chegou a segunda onda já, ela vem em onda. Lá está entrando o inverno. E lá foi muito forte na época do final do inverno, né? Que foi março, abril, assim, que é finalzinho de inverno. E lá está entrando agora o inverno. No inverno as pessoas ficam em ambiente mais fechado, não circula muito ar. Ficam mais aglomeradas, né? Dentro do carro, da casa, de um restaurante, de um ônibus. Janelas ficam fechadas. E isso acaba impactando na contaminação, né? Aumenta esse índice. Mas lá agora está na segunda onda. Tá vindo forte de novo. No calor é mais difícil a transmissão, né? Eu acho que ajuda um pouquinho a diminuir, né? A gente ainda tem muita transmissão. Eu estava vendo hoje no jornal, o prefeito de Ubatuba, agora, 2, 3 dias, foi detectado com Covid, está com febre, está com problema pulmonar, está internado aqui em São José dos Campos. Então você pensa assim, já está acabando, ninguém mais está pegando? Tem gente pegando ainda e entrando em uma situação mais grave da doença ainda também. E hoje eu vi uma outra reportagem também de um bebezinho que nasceu na França e nasceu imune já, com imunidade. A mãe estava com Covid, fez o parto, ele nasceu, fizeram o teste, ele estava com Covid, parece que 24 horas depois de repetir o teste, ele já não estava mais, mas já tinha imunidade. Então, fazendo um teste nele direto agora para ver a imunidade, mas o bebezinho já está imune já, por um período, né? Então, eles querem entender como que aconteceu essa do bebê já nascer e já de quase que algumas horas depois já ficar imune já. E aí, perguntas? Não. Eu sei que o Covid tá aí, a gente ainda tem que se cuidar ainda. Só que a gente relaxou, né? Acho que todo mundo deu uma relaxada, né? De uma certa Porque eu acho que as pessoas não estão acreditando tanto assim, não. Tô relaxando mais. Porque agora eu já vejo muita gente já postando foto em festa. Já. essas coisas. Eu fui para Ubatuba agora, esse final de semana, tal, mas eu não tô indo em festa, não tô indo em restaurante, em shopping, esses lugares assim eu não tenho ido. Ubatuba eu fui, mas fiquei na praia mais longe, assim, tal. Mas festa e encontrar pessoas assim tá muito raro. Mal vejo a minha família, assim, mas eu fico mais distante. Acho que não custa, né, evitar um pouquinho ainda, né? Esses dias eu saí, eu fui no centro, daí eu vi aquela aglomeração, nossa, que começou a me dar um desespero, porque eu fiquei, tipo assim, quase 8 meses trancada em casa. Daí eu vi aquela aglomeração que, tipo assim, nossa, bateu um desespero. Quero ver como é que vai ser o Natal. Que aí quero ver não abraçar, né? Não cumprimentar no Natal. Aí que tá mais difícil. Porque por enquanto você olha a pessoa, você fala um oi de longe, assim, pra ela. Mas no Natal, a família Bom que vem. no Natal não vai ter preço. No Natal vai subir o número. Ah, meu Deus. Preocupante isso. A gente ainda, Bom que de uma certa forma, a gente tá ainda um pouco naquela classe que não é muito de risco, mas os idosos. Bom, vamos lá. Eu vi ontem também uma coisa muito interessante também, foi naquele Saia Justa, eles estavam falando de política. E uma das participantes, aquela Mônica, né, ela falou uma coisa muito que eu achei muito legal. Quando você vai contratar um funcionário, ou quando você vai contratar alguém para trabalhar na sua casa, você analisa o currículo, você às vezes vai ver se aquela informação é verdadeira ou não.
né? Você quer saber da vida daquela pessoa. Então, você investiga mesmo, né? E quando é candidato a vereador, ou candidato a prefeito, ou governador, presidente, você já não tem esse cuidado. Você não tem esse cuidado de verificar as propostas dele, se o que ele faz é bom, se é ruim. Você não tem essa atenção, né? Ninguém tem muito essa atenção. Então, ela falava para a gente ficar mais atento a isso, olhar mesmo o currículo, né, do candidato. E ficar atento, porque tanta coisa que eles prometem, gente, que não faz sentido, que a gente sabe que não vai acontecer. É incrível isso. Então, não é confiar em tudo não, viu? Eu não queria falar nada não, mas tem um aí que prometeu ar-condicionado no ônibus, eu fiquei tipo... Transporte, não entrando muito nessa questão de política, que não é o caso, mas transporte é um setor que está muito afetado pela pandemia. A renda deles... Mas, assim, transporte é um problema no Brasil já e no mundo, por causa do Uber. O Uber entrou e realmente uma parcela, um grupo grande que usava o transporte migrou para o Uber. Taubaté a gente ainda tem o mototáxi também, né? Então, uma parcela ainda vai para o mototáxi. Então, realmente, de fato, se teve épocas das vacas gordas, foi lá atrás. Hoje, a arrecadação deles é complicado. Então, eu acho que isso vai ser a nível federal. Daqui a 2 ou 3 anos, o presidente do Brasil, quem estiver lá, vai ter que tomar ações em relação ao transporte público. O negócio é no Brasil inteiro. Tá difícil. Agora também a corrida compartilhada no 99 tá o mesmo preço da passagem. Então, ninguém vai pagar mais por isso, só quem recebe aquele cartão lá. Ó, minha análise que vejo isso mais de perto, né? Quem anda hoje de transporte público? Quem trabalha no comércio, quem é estudante. Quem tem uma situação financeira boa, usa o carro particular. Quem ainda está na indústria trabalhando, às vezes tem um veículo fretado da indústria. E se precisa ir para algum lugar, usa o aplicativo ou o mototáxi. Então, e pelos números, porque eu vejo os números por categoria, né? Vale transporte, idoso, deficiente, quem pagou em dinheiro, eu consigo ver esses números. Então, a gente observa bem que quem está usando o transporte é muito vale transporte e dinheiro, mas o vale transporte está muito alto. Então, quem recebe vale transporte, às vezes, é quem está no comércio. E tem também o cartão do estudante, também que agora não, porque não está tendo aula, mas também é um número considerável quando a aula está funcionando. E o idoso também, e o deficiente, só que eles são gratuitos, né? Então, quem paga hoje é quem está no comércio, porque os demais públicos acabam não usando. Então, é uma situação econômica aí de gestão lá da empresa tal, que não fecha a conta hoje, né? Porque o gratuito, quem arca com o custo? Quem arca com o custo do gratuito é o pagante. Dentro do valor da tarifa, seja ela qual for, você está pagando o gratuito. O gratuito não tem pagamento, ninguém paga o gratuito. No passado, as prefeituras do Brasil pagavam pelo gratuito. Hoje, acho que tem poucas prefeituras que pagam no Brasil. Então, gratuito é gratuito. Mas tem o custo, né? Tem o custo do veículo, do combustível, do motorista, dos funcionários. É uma empresa, né? Então, eu vejo que, olhando assim, que quem usa hoje é quem está no comércio, sabe assim, a nível federal, existe o SUS, que é saúde pública. Existe a escola pública, a escola municipal, educação pública, né? Parte dos tributos vai para a saúde e vai para a educação. Eu acho que em algum momento, lá na frente, o presidente vai ter que encarar o transporte
assim como ele encara o SUS, a saúde e a educação. Ou seja, uma parte vai ser custeada pelo presidente. Porque quem anda é quem não tem condição financeira. Então, virou um transporte hoje de pessoas que não têm condição financeira de se locomover. Então, vai virar uma coisa pública lá na frente, assim. Para continuar existindo, né? E aí, quem paga vai usar Uber, vai usar mototáxi. Agora tem a Buser. Vocês já viram o outdoor da Buser por aí? É um outdoor rosa. É intermunicipal. Vem aí para Falando nisso, bater de da frente com a Buser, Pássaro Marrom, com essas empresas. você viu, professora, que parece que eu vi ontem que parece que o Dória tá meio que querendo, como é que eu posso dizer, não tá querendo que a Buser trabalhe, sabe? Daí a Buser lançou meio que uma, como é que fala? Não é assinatura, é assinatura que fala? Bastinado? Isso. Então, por quê? Foi o que aconteceu com o Uber. Quando o Uber surgiu, em resumo, veio lá de fora, né, do exterior já estava acontecendo e entrou no Brasil. Quando ele surgiu, ele entrou com tudo, né? E aí todas as cidades foram tentar barrar o Uber, o aplicativo, porque estava afetando o transporte, porque estava sendo considerado como transporte individual privado, como algo particular, não tem cadastro na prefeitura, não recolhe tributos, o táxi recolhe, o mototáxi recolhe, a empresa de transporte recolhe, e o Uber entrou assim. E foram alguns anos de discussão, uma parte incentivando a favor da entrada e uma parte contra. Até que a nível federal saiu a lei federal do presidente regulamentando o transporte por aplicativo individual privado, é como ele se enquadra. Se enquadrando como individual privado, ele não é um individual público. Então, ele não fica sob a gestão das prefeituras. A empresa tem que fazer um cadastro na prefeitura, ela tem que existir fisicamente, ter um escritório, mas o motorista em si não tem não é controlado, como é o táxi, como é o mototáxi. E entrou. E a Buser tá vindo assim também, ó, tá entrando assim, e vai ser justiça, vai ser lei. Mas eu acho que não tem como barrar, não tem mais. É tecnologia, está acontecendo no mundo. E o grande objetivo da tecnologia Uber sempre foi o transporte coletivo, né? Fala-se que eles entraram como individual, mas no mundo eles já estão tentando fazer também de forma coletiva, como se fosse um ônibus, que é o que a Buser está fazendo. Acho que não tem como segurar. Só que aí entra sem regra, né? E quando entra sem regra, fica difícil depois cobrar segurança, fica difícil depois cobrar alguma coisa, porque não existe tributação, não existe um controle, mas vai entrar. Vocês já usaram a Buser? Não. Eu não usei, mas eu vi falarem que o serviço é muito bom. Parece que aqui passa aqui por Guará, Lorena, Guará, Taubaté, São José e vai para São Paulo. Então passa pegando pessoas e desembarca em São Paulo. Passa pegando, eles combinam um ponto assim para pegar na Dutra, né? Não pode entrar no município porque não é legalizado. A propaganda deles acho que faça a sua viagem, né, e pague só a volta, né? Tipo assim, vai de graça na ida e paga só o retorno. E é um outdoor rosa e tal. E eu vi eles a primeira vez, agosto do ano passado, num evento de transporte. Eu passei pela banca deles, né, dentro do congresso, e ela foi me explicar. E lá eles já estavam funcionando naquela semana, ali fazendo viagem entre São Caetano do Sul, São Bernardo e São Paulo. E já tinha a decisão na justiça para que eles não fizessem, mas eles vão entrando assim, ó, vão entrando. Então, segura muito não.
Professora, tem o BlaBlaCar também, né? Tem o BlaBlaCar, tem outros aplicativos parecidos com o Uber, além do 99. Taubaté tem um, fugiu o nome agora, mas é um criado aqui, mas acho que não pegou muito. E BlaBlaCar, esse agora. E tem um outro de carona que o meu primo usa muito para ir para São Paulo, de São José, que é até mais em conta, ele vai para São Paulo, fugiu o nome agora. Mas é isso, né? A tecnologia que vai entrando, vai substituindo, assim como o CD substituiu a fita de música, substituiu aquele disco maior, assim como o pendrive substituiu o disquete, né? O DVD substituiu a fita VHS, e as coisas vão substituindo e não segura, né? É avanço tecnológico. Só tem que estruturar um pouquinho mais. E a economia, vamos falar um pouquinho da economia, né? Existe a economia internacional. A economia internacional, ela é focada em entender o que está acontecendo em cada país. E o que está acontecendo economicamente em cada país tem muito ali do perfil do gestor que está ali, né? Do presidente ou da pessoa que está ali no comando daquele país. Nós temos países que são abertos a receber mais produtos, a comprar de outros países. E temos, por exemplo, a Coreia do Norte, que é um país totalmente fechado. A gente mal sabe o que está acontecendo lá dentro. Dizem que lá não tem caso de pandemia, que fechou-se as fronteiras e lá não tem caso de pandemia. Mas o que está acontecendo de forma internacional aí afeta. O que a gente tem que ficar de olho para o futuro? A ascensão da China. A China está crescendo economicamente. É um país com PIB muito bom. É um país de ações rápidas, de decisões rápidas e que tem melhorado o seu resultado. A China vai ainda lutar mais contra os Estados Unidos para conseguir o primeiro posto, para conseguir ser o país de referência. E os Estados Unidos vai lutar ao contrário para nunca perder esse posto. Então, a gente acaba tendo uma guerra econômica, uma guerra política, que deve acontecer aí. Ameaças, por exemplo, da Coreia do Norte contra os Estados Unidos, de jogar uma bomba lá, e a Coreia tem esse recurso, pode soltar um míssil e atinge os Estados Unidos. Então, é algo a se temer aí. E dizem que as futuras guerras aí são realmente guerras de água, guerra de petróleo, de água e de poder, né? Então, a gente vai estar envolvido de uma certa forma, porque se não afetar o Brasil tem que se posicionar. E aí, se posicionando, ele acaba sendo, às vezes, combatido por outro país. O país que nós temos de economia fechada, a Coreia do Norte, né, que consome muito produto interno, que pouco tem negociação com países do exterior. Quem não assistiu, vale a pena assistir aquele filme feito da Coreia do Norte que chama, acho que é A Entrevista. É uma comédia, mas é muito engraçada. Assistam, vale a pena. Mostra um pouquinho como que é a cultura desse país. Já a economia aberta são os países de livre importação e exportação, são os acordos internacionais que fazemos aí, compramos produtos da China, compramos produtos dos Estados Unidos, da Europa, ajudamos os países vizinhos, né? Isso afeta a economia também. A renda, que é o salário, que é ali o lucro da empresa, os juros, que acaba sendo um lucro também, né? Quando você tem contas a receber de forma parcelada, aluguel, qualquer que seja a renda, ela acaba influenciando se a renda é mais alta ou se ela é mais baixa na economia. O consumo, dizem que o consumo é o combustível da economia, acho que eu mandei um artigo para vocês referente a isso. Qual é uma das ações para melhorar a economia de um país? Fazer as pessoas consumir.
qualquer ação que faça aumentar o consumo vai melhorar o resultado econômico de um país. Tá? Então, não se assustem com ajudas do governo para o empresário, para a pessoa física, diminuindo o tributo. Ele quer que você consuma. Ele quer que você consuma para que você ajude a economia a melhorar ali os seus resultados, manter empregos e tal. Então, o consumo realmente acaba sendo as ações aí mais eficazes e que mais acontecem de um governo. Eles fazem as pessoas voltarem a consumir. E a gente, com pouco dinheiro, com medo do que vai acontecer, evita de comprar uma coisa ou outra que não é essencial, né, para guardar o dinheirinho. As taxas aí que nós temos aí, a taxas de transporte, de educação, frente à saúde, acaba sendo dinheiro que entra para o órgão público, que também impacta na economia. Subsídio é uma forma de fazer o consumidor comprar. Não está comprando? Vamos dar subsídio. Vamos ajudar ele a consumir. Uma desses projetos foi o Minha Casa Minha Vida, onde até um nível salarial o governo pagava um pequeno valor ali na hora da pessoa comprar a casa ou comprar o apartamento. Eu lembro muito de ver o valor de 17 mil reais, 18 mil reais, o governo dava para ajudar, né, a diminuir a parcela, então ia direto para a caixa. Então o subsídio ele acaba ajudando nesse jeito. Eu só acho que nós, no Brasil, a gente tem muita bolsa. Gente, é bolsa para tudo. Bolsa para tudo. Então é muita. Aí eu acho que é um descontrole, porque é bolsa educação, é bolsa para o pet, para ele ter tratamento veterinário. Gente, é bolsa prostituição, 2 mil reais. Vocês sabiam? Não. Quê? Bolsa prostituição, 2 mil reais, porque as meninas precisam ir no médico, precisam cuidar da saúde, precisam se proteger. Elas ganham Meu 2 mil Deus. reais do governo. Nossa, não Dessa acredito. nova, eu não sabia. Bolsa prostituição. Então eu acho, época do nosso ex-Lula, né? Eu acho que muita bolsa é necessário, sim. Né? O governo tem que ajudar a classe mais vulnerável. Mas é muita bolsa. Tem bolsa para tudo. Eu falei para vocês do dinheiro do pinhão, que eu descobri há pouco tempo. Não. Minha família é de Minas, né? Até devo ir para lá agora esse final de semana. Aí minha mãe comentou comigo, falou assim, fulano recebeu o dinheiro do pinhão. Falei, que dinheiro do pinhão? Quem tem um pinhão plantado na área rural, pinhão no meio do terreno, que dá o pinhão mesmo, o governo ajuda para preservar o pinhão. O governo dá um dinheiro para a pessoa que tem o pinhão plantado. Eu falei, minha mãe, vamos plantar pinhão. Gente, acho que foi 4 mil reais. Minha mãe falou, fulano pegou 4 mil reais esse ano do governo porque tem pinhão plantado. Caraca. Eu não sei se é por árvore plantada. Aí eu não sei qual é o esquema do cálculo. Preciso até dar uma pesquisada na internet. Vou plantar essa árvore, então. Parece que aquela árvore... É pinhão mesmo que a gente come, entendeu? Ela fica muito grande, ela ocupa muito espaço. E quem tem, pode pedir ajuda do governo. É conhecido como dinheiro do pinhão. Uma vez por ano, você vai lá e tira o dinheiro do pinhão na Caixa Econômica Federal. É mole? Plantar, né? 4 mil reais tá bom, né? Nossa, já né? ajuda. E assim, e quem tem essas ajudas, esses subsídios, ajuda do governo, não divulga muito, sabe? Fica quietinho só para ele e tal. Não é uma coisa muito divulgada, assim. Então, eu só acho que a gente tem subsídio e ajuda demais. O Brasil é demais.
É que o problema é, uma vez que você concede, é um direito, né? Você não tira mais. Que nem essa ilustração que está aqui, ó. Pode entrar um presidente novo, tentar tirar o subsídio. Tenta tirar a Minha Casa Minha Vida. Tenta tirar essa ajuda. Não tira mais. Transforma-se em outro nome, dá um outro nome, muda ali a porcentagem, mas falar não existe mais ajuda para comprar casa, não tira mais. Né? Uma vez que você concedeu, é difícil. Então, assim, o subsídio, ele vem em que forma, né? Ele vem na forma de benefício para a pessoa, para a empresa. É um dinheiro pago pelo governo. Pelo governo, entre aspas, que sai do nosso bolso, né? É tributo nosso, né? E em contrapartida de algum produto, de algum serviço. Então, assim, eu vou preservar a árvore do pinhão, eu vou ter uma ajuda. Eu tenho que manter aquela árvore. Essa é a contrapartida. É uma despesa correspondente da transferência de recursos de uma esfera do governo em favor da outra, também pode ser um subsídio. Uma despesa do governo que visa a cobertura de prejuízo das empresas privadas ou públicas, é o que eu falei para vocês. Estados Unidos uma vez já ajudou a GM lá fora. E vai, se precisar, ajuda outras empresas. Né? Então, acaba ajudando as empresas privadas também. Benefício ao consumidor na forma de preço inferior ou na ausência de tal mecanismo seriam fixados pelo mercado. Então, às vezes, o benefício, o subsídio é para que a tarifa não seja tão alta. Então, a prefeitura ou o estado pagam um valor, vou falar aqui, R$2. E aí, a pessoa física paga só 4, ao invés de pagar 6. Então, uma parte é subsidiada. É benefício a produtores e vendedores também, que tem preço muito alto, e concessões de benefícios via orçamento público e outros canais, ou seja, dinheiro do governo para a pessoa física, para a empresa privada, para ajudar ali de alguma forma. A poupança é o meio mais utilizado pelas pessoas para guardar dinheiro. A renda é baixa, mas é segura. Tá? Então, é o que as pessoas mais utilizam. Mas quem realmente gosta dessa área e quer ver o dinheiro ser ampliado, precisa estudar uma outra forma de investimento. Né? Seja ele um investimento a curto prazo, a longo prazo. Se você conseguir guardar esse dinheiro a longo prazo, como a gente estava falando, né, João? Você consegue ter um retorno melhor. E aí você tem várias formas de estar fazendo isso. É bom fazer no primeiro momento com um corretor que cuide disso e investir pouco para não ter problema. As exportações são ótimas para o país. Quanto mais o país exporta, mais dólar entra. Quanto mais dólar entra, o valor do dólar diminui e os seus produtos que vão lá para fora são consumidos lá fora. Então, a exportação é um ótimo negócio, mas é um negócio de acordos. Se os países estiverem brigando entre si, um deixa de comprar do outro. Então, acaba tendo muito aí aqui, no sucesso da exportação, o envolvimento do presidente, que vai lá para fora, que negocia e que abre a exportação, né, para um determinado setor. O agronegócio, a indústria, ele consegue abrir as portas para poder facilitar a exportação. A importação, ela é necessária também, porque acaba sendo um acordo comercial. Por mais que eu tenha o produto aqui no Brasil, eu acabo negociando comprar ele de fora para ajudar o outro país. E tem que ajudar principalmente os países mais pobres, né? Tem que fazer essa ajuda também. Então, a economia acaba sendo um ciclo aí. Então, é difícil aumentar o emprego se não aumenta o consumo. Ou é difícil diminuir o consumo